Mais um vídeo sobre planta utilizada na medicina popular, e dessa vez é com a Verbena litoralis, uma erva de flores azuis pequeninas e delicadas. Você já viu essa erva por aí? Aqui no YouTube, esse é o primeiro vídeo com informações sobre ela, portanto, mais um vídeo exclusivo para quem acompanha o canal Nossa Flora Nosso Meio. A Verbena litoralis pode ser conhecida popularmente como erva de pai caetano, verbena fina e gervãozinho do campo. O nome gervãozinho é porque ela lembra a outra planta chamada gervão roxo, essa que está aparecendo agora. Inclusive elas são parentes, elas pertencem à mesma família botânica. E aqui no canal já tem um vídeo sobre essa planta, o gervão roxo. Você pode assistir pelo link que está na descrição desse vídeo. Mas veja que o gervão roxo é uma planta mais robusta. A arquitetura da planta é diferente, as folhas também são diferentes, a inflorescência é até parecida, mas a da Verbena litoralis é muito menor e mais delicada. A Verbena litoralis é uma planta nativa do Brasil. Ela ocorre nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do país. E ela é nativa também de outros países latino-americanos. Ela é uma erva campestre e parece gostar mais de solos úmidos, como de várzeas e bordas de brejos. Aqui, por exemplo, onde o solo é bem úmido, ela formou esse grande adensamento. Ela também é encontrada em restingas, campos rupestres e até em áreas urbanas de cidades do interior. Antes de falar dos usos medicinais que são feitos com essa erva, eu vou mostrar alguns detalhes da planta para você saber reconhecê-la. O gervãozinho do campo possui o caule bem fino e quadrangular. Ele sempre possui essa cor, totalmente verde, e a gente sente ele áspero ao passar a mão. A folha dessa planta é em formato de lança e possui a margem serrada. Já as folhas da parte basal do caule, elas são mais largas. Todas as folhas são ásperas e elas ficam aos pares. Então em cada nó a gente vê assim um par de folhas. A folha do topo, ela pode apresentar margem lisa. Mas o referencial da planta é a folha lanceolada e com margem serrada. A arquitetura da planta é outro diferencial. Os ramos são ascendentes e se distribuem aos pares. Então, em cada nó você vai ver um par de ramos e em posição cruzada com o próximo par, e assim sucessivamente. A inflorescência do gervãozinho do campo é um pendão com minúsculas flores azuladas na ponta. E esse pendão ele vai crescendo e produzindo muitas sementes que caem próximo à planta. Certamente elas também são consumidas e dispersadas por passarinhos. Sobre os benefícios, a Verbena litoralis é utilizada como uma planta medicinal. Na literatura científica constam usos dessa erva na medicina popular para tratar problemas gastrointestinais, problemas do fígado e da vesícula, resfriado, inflamação da garganta, febre, cólicas, diarreia, problemas urinários e dos rins, contra inflamações do útero e ovários, contra vermes e dores em geral. Até o momento dessa publicação, são poucos os estudos científicos referentes às propriedades medicinais dessa planta. Eu vou citar 4 estudos que foram publicados em bancos de dados científicos e que confirmam que a planta possui compostos com ações terapêuticas. Como exemplo, esse estudo que confirmou a ação protetora do fígado. Ele foi realizado em células in vitro e a ação hepatoprotetora possivelmente se deve aos glicosídeos iridoides e feniletanoides. Outro estudo avaliou a ação antimicrobiana e foi constatado que a Verbena litoralis ela possui forte ação contra bactérias E. coli e outras que causam problemas gastrointestinais. Também foi confirmado a ação analgésica e outro estudo confirmou a ação anti-inflamatória. Nesse caso é devido aos compostos secundários da planta, ácidos fenólicos, luteolina e apigenina. Também foi avaliado a toxicidade da planta em testes com ratos. Os ratos foram tratados durante 7 dias e em dosagens de até 300 mg por quilo. E nesse estudo não foi encontrado nenhum sinal de toxicidade no fígado, rins e pâncreas. Porém, teve um estudo que os ratos tratados com dosagens entre 200 e 400 mg por quilo durante 28 dias
apresentaram alterações nos parâmetros sanguíneos. Então, por aí a gente pode concluir que o mais recomendável é não fazer uso do chá por muito tempo, até que outros estudos sejam realizados. E como vocês podem ver, eu fiz o chá para experimentar o sabor. Ele é um chá levemente amargo, então pode ser que não agrade no sabor, mas possui seus benefícios. Diz aqui nos comentários se você já conhecia essa planta e se já tomou esse chá. Deixo como recomendação para você assistir o vídeo do gervão roxo, uma planta da mesma família botânica. Até o próximo vídeo.